De fato, são muitos casos que se multiplicam no país recentemente de denúncias de racismo e a gente tem tentado, enquanto órgão do Poder Executivo, responsável por essa área finalística, que é a área de promoção da igualdade racial, atuar em todos eles, dentro das nossas atribuições e possibilidades, e por isso, nesse caso específico, referente a São Conrado, no Rio de Janeiro, nós oficiamos o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Coordenadoria Executiva Municipal de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, a Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio, o presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio e o Núcleo de Combate ao Racismo e Discriminação Étnico-Racial da Defensoria Pública, que a gente pensa que é muito importante que esses órgãos atuem, primeiro, com rigidez e, segundo, coordenadamente sobre esses casos para que a gente tenha resolução. Não é possível mais que casos de racismo como esse aconteçam e não tenham respostas. Eu tenho certeza que esses órgãos são comprometidos e nosso papel é acompanhar as investigações e cobrar celeridade nelas. Yuri, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. É claro que eu estou entendendo o que você está falando com relação a cobrar celeridade das investigações, e também sei que, de um outro lado, existe uma tarefa da gente se educar, né, para evitar que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Mas não tem algo que possa ser feito, alguma mudança legislativa, alguma mudança de entendimento de jurisprudência, porque o que a gente vê são casos que vão se repetindo, as pessoas raras vezes são punidas, elas são punidas quando esse caso ganha o noticiário, porque aí vira um escândalo nacional e acaba sendo punido. Caso contrário, enquanto a gente está conversando, provavelmente você tem neste momento dezenas de pessoas destratando, maltratando trabalhadores de entrega a trabalhadoras domésticas, tudo isso que são eminentemente negros e negras no Brasil. Então, não tem nada que pode ser feito para acelerar o processo, claro, dentro da lei, mas para acelerar esse processo ou para garantir que isso não, sei lá, uma ação do CNJ, ou uma ação do próprio governo, alguma coisa para que evitar que isso volte a acontecer, porque é um tanto quanto é um absurdo, na verdade, né? Isso. A gente vê isso se repetir. Estamos falando agora desse caso, mas poderia ser qualquer outro, né? Poderia ser um rapaz do quiosque na praia, na Barra da Tijuca, podia ser um rapaz no Maranhão, como aconteceu também linchado. Esses casos voltam a se repetir, não tem nada que pode ser feito para acelerar? Com certeza, sim, Sakamoto. Nós temos atuado desde a criação do Ministério da Igualdade Racial de Janeiro nesse sentido. Primeiro, com a sanção da Lei 14.532 desse ano, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Esse já é um impacto muito importante nos primeiros meses do governo Lula, né, de um governo comprometido de fato com o combate ao racismo e com a apuração desses crimes raciais. Essa lei, para explicar rapidamente, ela aumenta a pena dos crimes de injúria racial e faz com que um desvio comumente usado na hora de tipificar os casos nas delegacias, no momento da denúncia, fosse evitado, que era enquadrar os casos como casos de injúria racial e, portanto, submeter o criminoso, a criminosa, a uma pena menor. Então, tipificar esses crimes de injúria racial como um tipo de crime de racismo aumenta essas penas em 1/3, pelo menos. Também aumenta as penas para racismo recreativo e racismo em ambientes culturais e esportivos, e uma série de outros casos, como também casos de racismo religioso, que é sempre muito difícil de enquadrar. Então, acho que esse já é um primeiro passo. E o Ministério da Igualdade Racial também já tem estudado, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça, mecanismos de sistematização de denúncias para o seu acompanhamento. Então, a criação de mecanismos de denúncia novos, que foram desmontados no governo anterior, o Disque 100 é um desses mecanismos super eficientes, que foram muito bem sucedidos nos nossos governos anteriores, está sendo retomado agora e nós queremos lançar um número específico, campanhas específicas para que a população que sofre racismo denuncie e a gente, a partir da nossa
tarefa aí de articulação de políticas, né? Afinal, nós somos um ministério com a característica de ministério meio, que articula com os ministérios finalísticos políticas públicas. Vamos acompanhar esses casos, transformar esses dados sistematizados em painéis para justificar, embasar outras e novas políticas. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, ainda nesse lugar de um ministério recriado recentemente, apenas 3 meses, 4 meses, mas muito empolgados com esses mecanismos que nós estamos estudando e que logo, logo, até o segundo semestre, serão implementados. Então, é um pouco nesse sentido, e também outras naturezas de casos de racismo que a gente precisa combater. Afinal, logo que acontecem casos como esse, né, de São Conrado, quem está no lugar de algoz aparece com um certificado médico, dizendo que tem problema de saúde mental, ou então é tratado publicamente como um desvio moral individual dessa pessoa e não como uma causa do racismo estrutural e de um legado do escravismo, né, que é um fenômeno terrível que, infelizmente, estruturou a formação das relações étnico-raciais no Brasil. Nós precisamos vencer, superar esse marco, dizer que casos como esse são frutos do racismo estrutural, e não são desvios morais individuais. São repetidos, não são casos isolados, e a gente precisa combater, a gente não pode mais aceitar casos como esses, que se revertem, ora, em mulheres, homens, brancos, que se sentem no direito de chicotear um trabalhador já explorado por ser um empregador de aplicativo em praça pública, ou, em casos mais violentos ainda, a escravização, né, no caso da escravidão negra moderna, do trabalho análogo à escravidão, e de outras violações graves de direitos humanos com as quais nós trabalhamos aí no dia a dia, mas que a gente tem tentado retomar mecanismos que foram desmontados e que precisam estar à disposição do povo negro para que denúncias como essa sejam levadas a cabo.